O primeiro solo, são 4 solos, como nós lemos. O primeiro solo é as sementes que caíram à beira do caminho. O segundo solo é o solo que ele está coberto de rochas e tem pouca camada de terra. E o terceiro solo, ele tem sementes de espinhos, de ervas daninhas, que estão nele. E que quando essas sementes caíram nesse solo, a palavra, essa semente que foi depositada pelo semeador, cresceu junto com os espinhos. E elas foram sufocadas por esses espinhos. E o último solo é aquele que tem um coração bom e reto, que retém a palavra do Senhor. E esse é o único dos solos que frutifica. Mas, antes de nós começarmos, adentrarmos nesses solos, vamos ver primeiro, tentarmos imaginar como que é essa plantação desse semeador. Antigamente, de acordo com alguns historiadores, não tinha um estabelecimento como nós temos hoje de ser algo plano ou de ser algo que passa um trator e alinha tudo e consegue ter um solo por igual de ponta a ponta. Antigamente, além de ser algo de extremo relevo, eles eram totalmente desnivelados naquela época nesse território que foi composto a palavra do nosso Senhor. Ele era composto de uma diversidade de outros solos. Então, o semeador, como nós já tínhamos visto antes, ele sai a semear com a sua sacola de sementes e ele vai depositando ao longo do caminho por onde ele passa. E à medida que esse solo recebe a chuva e o sol, cresce por completo, né? Cresce nos solos, e ele, depois que cresce, ele vai fazer a separação do que vingou, do que deu fruto, do que é útil para ele e do que não é útil para ele. Então, teve sementes que caíram à beira do caminho. Esse caminho que ele está falando é por onde ele passava e fazia os quadrados de plantação, independente do solo que era. Então, esse primeiro solo, ele é muito significativo. Nós temos que pegar essa palavra e trazermos para nós. Observem. O primeiro solo que nós estamos adentrando, que é o à beira do caminho, que, conforme a gente abriu agora em Mateus 13, ele vai falar aqui, a partir do versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Você viu que tem 3 narrativas. A última narrativa, que é a de Lucas 8, ela vai complementar algo que nenhuma trouxe, que é o quê? Que além das aves terem comido essa semente que caiu à beira do caminho, o que aconteceu em Lucas 8? Elas foram pisoteadas, as sementes. Então, o primeiro solo, que são as sementes que caem à beira do caminho, elas são pisoteadas por aqueles que passam por ali e elas são comidas por aves. Então não sobra nada. Agora, trazendo a explicação do nosso Senhor Jesus para nós, como que ele explica? Ele vai explicar aqui, a primeira, tenham total atenção, o primeiro solo, olhem para você ver, o versículo 19 de Mateus 13. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, ele está falando que o que acontece? A palavra que nós estamos ouvindo, nós recebemos ela, nós ouvimos ela, só que logo, por a gente ter um descuido com ela, nós temos dois empecilhos aí. Primeiro, o maligno arrebata ela dos nossos corações, que é simbolizado por uma ave. Então, imediatamente, cada palavra que nós ouvimos, meditamos, estudamos, recebemos através da palavra de Deus, ela é como uma semente depositada em nossos corações. Então, quando nós recebemos essa palavra em nossos corações, o que acontece? Imediatamente, o primeiro estágio, que é a beira do caminho, nós temos 2 empecilhos, que é o inimigo que fica à espreita dos nossos corações para tirar essa palavra, arrebatar ela dos nossos corações. E o segundo, de acordo com Lucas 8, é o quê? As sementes que sobraram serão pisoteadas por aqueles que caminham por esse solo. O que simboliza isso? Como nós vimos, o terreno é o coração. O terreno é o coração. E a palavra, ela faz um vínculo. A palavra, como um todo, ela faz um vínculo que o coração, ele é o centro das nossas vontades, afeições, emoções, só que ele também está vinculado com a nossa mente. Então, devido ao coração ter esse vínculo com a mente, primeiro, antes de ir para o coração, nós recebemos
em nosso intelecto. E depois ela vai para o coração. Então, ela ser pisoteada à beira do caminho significa que quando nós ouvimos a palavra e nossas mentes estão cheias de pensamentos, cheias de confusão mental, o que acontece? Ela não tem espaço para adentrar ali. Ela nem sequer adentra o solo. Ela é a única, o primeiro solo é o único que a semente nem começou a germinar. Ela cai no solo e ao bater no solo, ou ela é pisoteada, ou ela é comida pelas aves. Então não sobra tempo, é logo, é de imediato. É de imediato. Então isso é algo que nós temos que nos atentar, por quê? Porque o nosso objetivo daqui para frente é, como nós vimos, o tema, contemplando a Cristo, é nós contemplarmos, meditarmos na vida de Cristo, através da palavra. Só temos ela. Mas, se nós estivermos aqui, ou em qualquer outro lugar, meditando na palavra, ouvindo a palavra, mas não nos atentarmos a isso, o que vai acontecer conosco? Só perca de tempo. Só sementes que serão esmagadas ou serão roubadas pelo inimigo. Então, aqui vai mostrar que existe um progresso entre esses três solos, que é o solo à beira do caminho, o solo rochoso e o solo que caiu em meio aos espinhos. Qual que é o progresso? A primeira, ela caiu à beira do caminho e não adentrou, não cresceu, não criou raízes, não foi recebida nos seus corações. Eles só ouviram a palavra, mas não a palavra que a gente usou em Mateus 13, no versículo 19. Eles ouviram a palavra, mas não compreenderam ela. No original, essa palavra compreenderam é unir-se à mente. Então, a palavra que eles ouviram, na verdade, entrou pelo ouvido e saiu. Ela não foi unida a você. Ela não teve nenhum efeito na sua vida. E esse aí é para aqueles que estão somente passivos na palavra de Deus, estudando ou ouvindo através de uma pregação. Eles ouvem ela, mas de uma forma desatenta, porque sua mente está conturbada por pensamentos. E essa desatenção, o que ela faz? Ela destrói a semente, ela mata. E aquela não esmaga, o que acontece? As que sobraram, o inimigo rouba elas de nossos corações. Agora, o segundo solo. O segundo solo, ele está no versículo 5 de Mateus 13. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profundidade, não ter se aprofundado na terra. Mateus é o único que vai narrar dessa forma. Como você viu em Lucas 8, vai narrar que a semente caiu sobre a pedra. Sobre a pedra. Só que a ideia aqui é que existia um solo, que você vendo de cima, ele era um solo, mas existia uma camada pequena, rasa, de terra. E abaixo dessa camada existiam rochas. Então, exatamente, Mateus foi o mais preciso de todos. Que ele está falando, ó, outra parte, versículo 5. Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, este aqui foi mais, ele foi mais desenvolvido do que o primeiro solo. O primeiro solo caiu e ficou na superfície. Ele foi destruído pelas pisadas, ele foi atropelado e foi comido pelas aves. Esse segundo solo, ele recebeu a semente, o solo. Ele se aprofundou, só que a profundidade foi pouca, foi rasa. Então ele começou a desenvolver raízes, só que as raízes não encontraram profundidade. E elas morreram. Por quê? Por falta de umidade, como a palavra vai dizer. Então, vamos ver isso mais atentamente. Olha o versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olhem para vocês verem esta menção aqui, quão rica foi o nosso Senhor nessa explicação. Ele está falando que aqueles que recebem a palavra, eles até recebem a palavra, eles estão até atentos à palavra, só que quando eles recebem ela, imediatamente ela começa a germinar em seus corações e ela começa a criar raízes. Só que como que eles recebem ela? Com alegria. Essa palavra alegria aqui não é o sentido somente de estar alegre, mas é o sentido emocional. Você recebe a palavra de uma forma puramente emocional. Pode gerar até alegria ou até uma comoção em você.
Mas, de qualquer forma, a maneira como que foi recebida essa palavra foi puramente emocional. E o que acontece? Devido a ser puramente emocional, ela não consegue ter profundidade na sua vida. Porque só foi no âmbito das emoções. Você só achou legal, ou você só achou bonito, ou você até ficou feliz pela palavra, que foi um consolo para a sua vida. Mas ela não gerou profundidade. E olha o efeito dela na sua vida, de acordo aí com Mateus 13. Logo, após você receber essa palavra, veio qualquer provação ou perseguição na sua vida, o que acontece? Você se desvia. Você não tem raízes. A palavra não tem poder ou efeito na sua vida. Vamos nos aprofundar mais nisso. Olha, para você ver, Mateus 13, que nós vimos. A palavra que ele vai dizer aqui, no versículo 20, ele recebe a palavra, logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Logo, é de pouca duração. E lhe chegando a angústia, ou a perseguição. Só Mateus vai usar essa palavra angústia. Escrevam isso. A palavra angústia aqui, o significado dela é de uma pressão imposta sobre as nossas vidas. Esse é o significado dela. É uma pressão imposta sobre as nossas vidas. Ou, em outras palavras, como nós conhecemos, na verdade, a palavra aqui ela é utilizada em outros textos como tribulação. Então ele está falando aqui, você recebe, olha a ordem, você recebe a palavra, ela adentra no seu coração, imediatamente. Só que você fica alegre com isso. Só que quando vem a tribulação ou a pressão sobre a sua vida, logo, logo ela morre. Você esquece dela. Ela não tem mais efeito em você. E você desespera pelo que está passando. Olha essa ordem. Recebe a palavra, fica alegre, vem a pressão, a tribulação da vida e o efeito acaba. Você morre. A palavra morre em seu coração.